programa Eclésia está de volta. O Padre Guido e eu estamos dedicando o tema de hoje para os 7 sacramentos. Só que, conforme nós estávamos conversando, o batismo é um sacramento que rende muito assunto, que nos deixa diversas perguntas no ar, que as pessoas questionam qual é o valor do batismo e diante de tantas situações diferentes da atualidade, como nós podemos encaminhar os nossos filhos, a nossa família, dentro da fé cristã e também batizá-los. Mas antes disso, o Padre Guido tem um recado especial, né, Padre? Exato, olha, trata-se de um convite para participar de uma peregrinação na Terra Santa. Mas quando? Na Semana Santa do próximo ano, no mês de abril. Gente, já experimentaram a emoção de viver os grandes acontecimentos da paixão e morte de Jesus nos lugares onde tudo isso aconteceu? Por isso, olha, vamos participar, eu junto com vocês, desta Romaria na Terra Santa, que terminará com a bênção do Santo Padre, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro em Roma, e também na visita ao Padre Pio de Pietrelcina. É isso aí, vocês que estão em casa e querem entrar em contato para fazer essa viagem com a equipe do programa Eclésia, nós temos o telefone, nós temos o e-mail da US Travel, que é a empresa que está organizando essa viagem. Liguem para eles e com certeza vocês serão muito bem atendidos. Não fique fora dessa. Padre, nós deixamos uma questão para o nosso público pensar, refletir aí no intervalo. Qual é o papel de um padrinho, de uma madrinha de batismo? Nós sabemos que, em algumas circunstâncias, os pais preocupam-se em procurar uma pessoa que tenha condições, talvez até econômicas, para ser o padrinho do filho. Mas antes dessa questão econômica, qual é a centralidade do papel do padrinho? Certo. A resposta é dada pelo Código de Direito Canônico, que diz o seguinte: para ser padrinho ou madrinha de qualquer sacramento, é necessário que a pessoa seja católico praticante, de bom exemplo, se tem uma idade jovem, mínimo de 16 anos, e já deve ter recebido o sacramento do crisma. E ter, repito, uma vivência autêntica de cristão. E se há famílias, por exemplo, no caso de um batismo, onde os pais não podem casar pelo padre, porque há outro impedimento, isso não pode acontecer com os padrinhos. Se os padrinhos forem pessoas casadas, devem estar casadas pelo padre. Não pode ser de outra religião. Exato, não necessariamente deve ser marido e mulher. Podem ser também duas pessoas diferentes, ou duas mulheres, ou dois homens, não ligados, digamos assim, de um vínculo. Mas se forem casados, devem ser casados pelo sacerdote, pelo sacramento. A senhora assinou uma frase que eu comecei, digamos assim, a pensar seriamente, porque é verdadeira. A pessoa que pensa que o padrinho deve dar alguma coisa, deve dar uma ajuda financeira, ou preparar um enxoval, ou... Não, meus amigos, não tem nada a ver isso. Padrinho e madrinha são pessoas que juram diante de Deus de ser uma luz na vida cristã daquela criança. E Deus vai cobrar muito caro dos padrinhos. Eles juram a fidelidade à religião. Portanto, se uma pessoa não pratica a religião, não deve ser convidada para ser padrinho ou madrinha. É uma incoerência. É uma incoerência, exato. Às vezes chegam pessoas com a vovó ou até a bisavó, me desculpem, da criança que acaba de nascer. Padre, a bisavó aqui presente vai ser a madrinha. Olha, nós desejamos para a bisavó muitos anos de vida, mas com que coragem assume esta responsabilidade quando já tem uma idade muito avançada? Que acompanhamento vai dar para a criança? Como também o oposto. Chegam até na casa paroquial pessoas com criancinhas, padre, são os priminhos do bebê que nasceu, estão vindo de longe, eles vão ser os padrinhos. De jeito nenhum.
Uma criança não pode ser nem padrinho nem madrinha. Não sabe nem o que significa, não é nem crismado. Portanto, como é que se coloca como mestre ou modelo de vida cristã quando não pratica? Por isso, vamos escolher pessoas que tenham esta capacidade de dar o devido acompanhamento na formação cristã. Então, o senhor, na sua fala, falou que podem ser 2 madrinhas, Sim. 2 mulheres ou 2 padrinhos, Sim. 2 homens. Não tem problema, não precisa formar um casal para ser. Não, inclusive o fato de ter 2 pessoas é aqui no Brasil. Na Itália é uma pessoa só, ou um padrinho ou uma madrinha. Padre, e aqueles casos em que ocorria o batismo em casa e o batismo na igreja? E aí a pessoa tem os padrinhos que foram batizados em casa e os padrinhos da igreja. Não. Por que tinha esse costume? Era um hábito de vida, talvez se queria desde já oferecer a Deus, inclusive na administração do batismo, em vários lugares aqui no Brasil, tem a madrinha de apresentação ou a madrinha de consagração, mas é uma função que, não digo a palavra folclórica, mas que aos efeitos religiosos não diz nada. Mas a igreja proíbe? Não é que proíbe, mas o nome não fica registrado. Fica registrado o nome do padrinho ou da madrinha de batismo, não de consagração nem de apresentação. Certo? Não esqueça, meus amigos, que o batismo é administrado geralmente por um sacerdote ou um diácono em forma solene, mas volto a repetir que em caso de urgência, cada um de nós que é batizado é ministro extraordinário do batismo. Inclusive essa questão do batismo em casa, eu conheci essa tradição, essa cultura mais no interior, porque as famílias tinham pouco acesso às comunidades de igreja, moravam muito longe, talvez tinham uma missa por mês e olhe lá, e aí se dava o batismo em casa. Precisa ver como é que era administrado este batismo em casa, né? Porque a igreja quer que o batismo seja uma coisa até solene, com a presença do sacerdote, etc. Né? Em alguns lugares, como o senhor acaba de afirmar, onde o padre não vai toda semana, vai talvez uma vez por mês, porém há também ministros da paróquia autorizados a celebrar o santo batismo, pessoas leigas. A finalidade é que todos sejam batizados e quanto antes. Padre, a questão do padrinho, então, eles vão ajudar a confirmar aquela criança na fé. Poderíamos dizer que eles são um segundo pai e uma segunda mãe desse bebê? Perfeito. Porque vão ser responsáveis também pelo crescimento, pelo desenvolvimento, no sentido dos valores, da moral, da vida como cidadão também dessa pessoa, não é? Sim. Devem ser pessoas modelo, sobretudo, inclusive, como assinei antes, há casos nos quais há uma irregularidade conjugal dos pais, mas a igreja não admite isso nos padrinhos. Por isso, os padrinhos devem dar toda esta formação e este acompanhamento para que aquela criança possa tornar-se um autêntico cristão. E volto a repetir, meus amigos, que nós deveremos prestar conta a Deus. Se eu perguntasse quem dos senhores é padrinho e madrinha, todo mundo levanta a mão, eu também, como sacerdote. Padre pode, não é? Sim, não tem nada em conta, eu sou padrinho de várias pessoas. Cabe, porém, a mim dar o acompanhamento, dar um bom exemplo, manter um bom relacionamento com esta pessoa para que possa crescer como autêntico cristão. Às vezes se pergunta para pessoas, não quero ofender a ninguém, talvez porque tem uma condição social um pouco diferente, o senhor, a senhora é padrinho, padre, não sei mais nem de quantos. Tá, e o que é que a senhora está fazendo para... Aí fica sem dar nenhuma resposta. Cuidado, porque não se pode brincar diante de Deus. A questão não é
eu acredito que com a sua fala não é questão financeira dos presentes ou coisas externas. Sim. É de fato uma vida de coerência e que ajude esse bebê, essa Sim. criança, a viver os valores da fé e os valores também humanos, como cidadão, a ser uma pessoa boa, honesta, justa. Exato. Modelo de vida autenticamente cristã. E claro, cada padrinho e madrinha sabe das suas dificuldades, ninguém espera um anjo da guarda, né? Mas é dentro das suas possibilidades que possa vivenciar esses valores. Padre, é claro que a figura do padre, ela remete ao sagrado. A figura do padre, nós temos muita estima pelos padres, cada um de nós, se puder ter uma oportunidade de, no dia do casamento, chamar um padre especial, vai chamar. Especial que eu digo, é um amigo mais próximo, quer ter essa presença. Mas acontecem situações bem delicadas nas nossas comunidades. Nem sempre o padre pode se fazer presente, devido à quantidade de trabalhos, às exigências da missão. E aí, um diácono fica responsável, por exemplo, de fazer o batismo ou assistir um casamento. Só que existem pessoas nas comunidades que se recusam a participar de um rito em que o padre não vai estar. É como se para ela não fosse válido. Eu não vou fazer, não é o padre, eu não quero. Padre, vamos tentar explicar com maior clareza se isso é permitido pela igreja e as pessoas que têm essa mentalidade, que comportamento devem ter. Exato. Bom saber que alguns sacramentos podem ser administrados única e exclusivamente pelo sacerdote. Por exemplo, o sacramento da crisma, que é o bispo ou o sacerdote, o sacramento da confissão, com a absolvição dos pecados, o sacramento também da unção dos doentes, que inclui inclusive o perdão dos pecados. Os demais sacramentos podem, também em casos particulares, podem ser administrados também por leigos. A senhora assinou o diácono, muito bem. O diácono pode, por exemplo, celebrar o casamento, administrar o batismo, pregar até a palavra de Deus em forma solene, certo? Tem na igreja, tem até religiosos e religiosas que fazem isso. O batismo, com uma maneira especial, até os leigos, cada um de nós, volto a repetir, é ministro extraordinário do santo batismo. No caso do casamento, o sacerdote não é ministro do sacramento, nem o diácono. Essa lição eu aprendi, Padre Guido. Viu? O padre vai celebrar o meu casamento. Não é. Quem celebra o casamento são os noivos. Ele e ela que são os ministros. O padre é testemunha qualificado da celebração do casamento. Mas o ministro do casamento são os noivos. Quer dizer que tranquilamente podemos aceitar a figura do diácono nos ritos que ele pode fazer e nós não precisamos nos negar a participar, né? Sim, tem lugares até são religiosas que têm esta autorização, porque são testemunhas. Repito, quem celebra são os noivos. E no caso do batismo também pode. No caso do batismo, sim. Agora, o sacramento é válido, né? Sim. Agora, no caso do batismo, é ministro. O religioso, a religiosa, o leigo autorizado, sacerdote, o diácono são os ministros que administram. Mas no caso do matrimônio, que determina o status de vida, é a pessoa mesmo que é ministro. Um dia que alguém vai casar, deve estar ciente disso. Isso não será o padre, não será aquele convidado especial, mas sou eu, noivo, eu, noiva, que determino o sacramento. Padre, eu tenho várias questões ainda sobre o batismo, mas o tempo está voando. O rito do batismo, os símbolos utilizados, por que, por exemplo, a água? Porque Jesus escolheu a água. Jesus foi batizado na água do Rio Jordão. O batismo solene é administrado com água que o padre benze. Em caso de extrema urgência,
cada um de nós é ministro, dizíamos há poucos instantes, pega um pouco de água da torneira, não precisa benzer a água, e despeja sobre a cabecinha. Jesus escolheu a água, portanto a água é a matéria do batismo. Além da água, qual é o outro sinal específico do batismo? Temos a vela, que representa a fé, que é entregue inclusive aos padrinhos. E a partir daquele momento, os padrinhos assumem o compromisso de ser uma luz para o bebê. A roupinha branca, que é colocada sobre o corpo da criança, que simboliza a graça de Deus, e o padre reza para que o bebê nunca mais manche o corpo e a alma com o pecado, mas permaneça no estado de graça que o batismo lhe proporcionou. São os vários símbolos do santo batismo, né? E vamos valorizar também estes símbolos, porque todos nós recebemos este marco de Deus e devemos ter muita grande alegria de dizer, olha, eu sou uma pessoa batizada. A senhora acenava, né, nesta campanha também de saber qual é a data do nosso nascimento. Gente, um pequeno esforço, não é dinheiro. Vamos dedicar uns 5 minutos para fazer esta pesquisa e encontraremos uma total satisfação com este papel nas mãos, né? Padre Guido, nosso tempo, como sempre, voa aqui no programa Eclésia. As perguntas são muitas e o senhor sempre tem muito o que falar para nós. Nós faremos um programa especial, para continuarmos esse tema. No próximo programa Eclésia, nós vamos falar da reconciliação ou penitência, da Eucaristia e da Crisma. Não perca esse nosso debate, esse nosso esclarecimento. Semana que vem nós voltamos com esses outros 3 sacramentos e, claro, faremos um outro programa para encerrá-los. Por hoje, pedimos a sua intercessão a Deus, especialmente para as crianças. Exato, e para né? as famílias que estão se preparando para o batismo. Para o batismo, né, que é o sacramento da iniciação cristã, a porta de entrada na graça de Deus. E que todos possam receber o batismo. Não esqueçamos, até na hora que Jesus mandou os apóstolos no mundo, disse, batizai todos os povos em nome da Santíssima Trindade. E é em nome da Santíssima Trindade que nós terminamos este nosso programa, desejando muita paz, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada, Padre Guido, pela sua participação. Obrigada também a cada um de vocês aí de casa. E não esqueça, a nossa equipe, a Rede Século XXI, eu, Padre Guido, você. Nós somos a igreja. Até o próximo programa.